Meu médico me pediu uma endoscopia, mas a minha vizinha disse que fez e que foi horrível. Dá um chega pra lá na tua vizinha e vem comigo, que hoje a gente vai conversar tudo sobre endoscopia digestiva e tirar de vez esse monstro da tua cabeça. Como é feito o exame, quais são os preparos antes do exame, os cuidados e como é que funciona o pós-procedimento. Olá, meu nome é Taniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. Hoje a gente está aqui para conversar sobre um procedimento chamado endoscopia digestiva. Mas antes de começar, eu queria te pedir para não se esquecer de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação. Assim, sempre que sair um vídeo novo no canal, você fica sabendo. É muito comum as pessoas morrerem de medo de realizar procedimentos. E acaba que todo esse medo gera tanta ansiedade que todo o processo do exame acaba sendo muito traumatizante. Então eu tô aqui pra gente desmistificar tudo sobre o exame, desde o preparo até o pós-exame, e tirar de vez todas as minhocas da tua cabeça. Então, primeira pergunta, por que o meu médico pediu esse exame? Existem vários motivos para o teu médico ter pedido esse exame. Geralmente estão relacionados com a queixa que tu levou para ele na consulta. Esse exame serve para diagnosticar problemas de saúde relacionados à parte inicial do trato digestivo, como esôfago, estômago e duodeno. Então, provavelmente, o teu médico suspeita que o teu problema esteja aí, e a endoscopia é um ótimo exame para o diagnóstico, para a realização do tratamento adequado conforme o resultado do exame. Ok, mas o que ele quer saber afinal com esse exame? Esse exame nada mais é do que uma mangueirinha que tem uma câmera na ponta. Com isso, é possível que a gente avalie por dentro os órgãos iniciais do trato digestivo, que são o esôfago, o estômago e o duodeno. Sendo assim, é possível que o médico que está fazendo o exame veja se existe alguma alteração nessa região, como, por exemplo, infecções, feridas, pólipos e até, por exemplo, situações mais graves, cânceres. Além disso, esse exame permite a realização de biópsias, que são a retirada de pequenos pedacinhos desses órgãos. E com esses pedacinhos é encaminhado para um patologista que avalia isso no microscópio e pode dizer se tem alguma infecção associada, se tem gastrite, uma inflamação relacionada, dentre outros problemas. Por exemplo, a infecção pela famosa bactéria Helicobacter pylori, que a gente já conversou aqui no canal e eu vou deixar um card aqui em cima. Se você tiver interesse, clica ali e vai assistir. Depois volta pra cá de novo. E além de tudo isso que a gente acabou de conversar, esse exame, além de permitir a visualização, a realização de biópsia, eventualmente ele pode servir também como terapêutico, ou seja, como tratamento, onde é feito a ressecção, a retirada de alguma lesão, já como se fosse uma pequena cirurgia através da endoscopia. Então esse exame é muito importante e muito interessante, ele pode ajudar muitas pessoas. Ok, eu já entendi, esse exame é importante, mas qual é o preparo? O que eu tenho que cuidar antes de fazer o exame? O preparo desse exame não tem muito mistério. O mais importante é o cuidado em relação ao jejum antes do exame. Isso porque ele é extremamente importante para que possa ser avaliado bem todas as paredes do estômago e também para que evite o risco de aspiração, ou seja, quando tem muita comida e líquido dentro do estômago, esse líquido pode acabar refluindo e acabar caindo na traqueia, causando uma pneumonia aspirativa. Ou seja, o líquido do estômago cai dentro do pulmão. Isso porque, por o estômago estar cheio e por causa da sedação, o reflexo da tosse ele é um pouco reduzido e esse risco aumenta. Por isso que é fundamental que o paciente faça o jejum adequado para evitar esse tipo de risco. A recomendação de jejum é de 8 horas para alimentos sólidos, ou seja, comida no geral, e 2 a 4 horas para líquidos claros, ou seja, água, sucos ou chás claros, sem leite e nem nada de engrossar. Eu uso remédio. Como é que eu faço no dia do exame? Tomo ou não tomo minhas medicações de uso contínuo? Por favor, tome. Você pode e deve tomar os seus remédios como o usual. Sempre com um pouco de água, em pequena quantidade, e de preferência, sempre que possível, até 2 horas antes do procedimento. Mas é muito importante, principalmente remédios para pressão, que não sejam suspensos, porque pode acabar acarretando outros problemas. Alguns remédios a gente tem que ter um cuidado especial, como por exemplo os hipoglicemiantes orais, que são os remédios usados para diabetes. Como o paciente vai estar em jejum, pode ser feito alguns ajustes para evitar que ele tenha alguma tontura, algum mal-estar relacionado à hipoglicemia em função disso. Aproveitando que a gente está conversando sobre medicações, é muito importante que você sempre carregue consigo, anotado, os remédios que você faz uso contínuo. Isso para toda a vida, mas especialmente quando vai fazer algum exame. Isso para que o médico que vai fazer o exame saiba as medicações que você usa, para evitar que exista alguma interação medicamentosa e algum risco maior do procedimento em função dos remédios que você usa.
Além disso, por ser um procedimento invasivo, é muito importante que você avise o médico que vai fazer o procedimento se você usa algum remédio para afinar o sangue, como por exemplo o AS ou a varfarina. São remédios que geralmente que o paciente que usa sabe que afina o sangue e então ele precisa avisar o médico para que ele não corra o risco de fazer um procedimento maior que aumente o risco de sangramento. O uso dessas medicações não costuma ser um impeditivo para o exame, mas é importante que o médico que vai fazer o exame saiba disso para evitar fazer um procedimento maior que aumente o risco de sangramento. Ok, chegou o dia fatídico. Como é que funciona no dia do exame? Geralmente tudo começa com a chegada na recepção. Lá você faz um cadastro e aguarda o chamado. Ao ser chamado na sala para o procedimento, geralmente um médico ou uma enfermeira conversam contigo para entender o porquê você vai fazer o exame, te conhecer um pouquinho melhor, saber os motivos, se você já teve algum outro problema de saúde, quais os remédios que você usa e se você já fez esse exame previamente. Aqui um detalhe importante, caso você já tenha feito esse exame antes, é muito importante que você leve os exames anteriores, porque assim o médico vai saber e poder avaliar melhor comparando com o exame anterior, e assim aumenta a chance de identificar o problema que está acontecendo. Depois disso, você vai deitar numa maca e o enfermeiro vai pegar um acesso, pegar uma veia para fazer a medicação. E aqui uma dica importante. Quando a gente está muito nervoso, os vasos se comprimem e diminuem o seu calibre. Com isso, dificulta muito o trabalho de um enfermeiro de achar uma veia para fazer a sedação. Então, por isso é muito importante que você se mantenha calmo, respire fundo, que vai dar tudo certo. Depois disso, depois de pegar um acesso, o enfermeiro vai colocar um spray na boca, que geralmente anestesia para que a pessoa não sinta tanto o aparelho passando através da garganta. Esse spray anestesia as sensações num geral e às vezes o paciente acaba sentindo a sensação de que não está respirando, mas ele está. Na verdade, o que acontece é que ele não está sentindo o ar entrando por conta da anestesia. Então fique tranquilo, isso também é normal. Depois disso, o paciente recebe um bucal para facilitar para que a boca fique aberta e que o paciente, depois de dormir, não feche, impossibilitando que o aparelho entre através da boca. É um bucal parecido com o de dentista, então fique tranquila que não há nenhum desconforto maior. A partir daí, através do acesso que a gente acabou de realizar, é feita uma medicação que é a sedação. Notem que não é anestesia, é uma sedação, ou seja, é uma medicação para que o paciente relaxe e geralmente durma durante o procedimento. Geralmente, nem todas as pessoas conseguem relaxar com essa medicação e é por isso que a ansiedade é o principal fator para que isso não aconteça. Existe uma dose máxima dessa medicação que a gente possa fazer, porque uma dose muito elevada aumenta muito o risco de outras intercorrências. E para a realização de uma anestesia é necessário que tenha um anestesista, que é um médico especialista em anestesia no procedimento. Então, por isso, é fundamental que o paciente se mantenha calmo e escute e preste atenção nos profissionais que estão próximos a ele, porque assim ele vai conseguir relaxar melhor e provavelmente vai conseguir dormir durante o exame. Caso o paciente não durma com a sedação, existem duas possibilidades. Uma delas é a realização do exame com o paciente acordado mesmo. Muitas pessoas até preferem não fazer a sedação, porque daí acordam e saem já bem para o dia a dia. Mas não é a opção de todo mundo. O procedimento não é doloroso, ele costuma ser rápido e geralmente não traz grandes desconfortos. Mas é muito importante que o paciente compreenda e tolere o exame. Nem todas as pessoas conseguem tolerar. Caso seja o seu caso, você vai precisar cancelar esse exame e solicitar que seja feito com acompanhamento de um anestesista, que aí sim pode fazer uma sedação mais profunda e aí realizar o procedimento com mais segurança. O exame tem riscos, como qualquer procedimento, mas os riscos são baixos e a gente faz todos os procedimentos para evitar que esses riscos aumentem. Então, confie no profissional que está fazendo o exame e relaxe, porque assim é a melhor forma que você pode ajudar para o exame ser feito com maior segurança. Chegou o momento do exame. Afinal, como é que é feito a endoscopia? O exame nada mais é do que a introdução dessa mangueira através da garganta para a visualização dos órgãos, como a gente acabou de conversar. O exame costuma ser rápido, dura em média 5 a 10 minutos. E geralmente é feita a realização de biópsias, que são a retirada de pequenos fragmentos, que o paciente não costuma sentir dor. Caso ele esteja acordado, ele pode sentir um pouquinho de pressão na garganta ou náusea em função do aparelho na garganta, mas não é para ter dor relacionada ao exame em si. Acabando o procedimento, o paciente é encaminhado para uma sala de recuperação. Lá ele fica dormindo um pouquinho e quando ele está um pouco mais acordado, ele é encaminhado para casa. Ótimo! Vida que segue! Não é bem assim. Os remédios que são usados na sedação costumam ficar na corrente sanguínea até 8 horas. Por isso é fundamental que o paciente vá para casa e não faça nenhuma atividade perigosa, principalmente dirigir.
Isso para evitar risco da própria paciente que fez o exame, assim como risco a terceiros, pessoas que estejam ao redor dele, porque ele pode, mesmo se sentindo super bem, acabar tendo um reflexo reduzido ou até um sono repentino que ele não consiga controlar. Então é fundamental que você vá para casa e descanse durante esse dia. No dia seguinte, aí sim, vida que segue. A vida segue normal. Em relação à alimentação, não existe nenhuma restrição, mas a gente sugere sempre que o primeiro dia, principalmente, o paciente pegue mais leve, sem comidas muito pesadas, porque pode acabar tendo mais desconforto e mais náusea relacionada. Gostou do vídeo? Eu espero que sim. Compartilhe com aquele seu amigo que precisa fazer o exame e está apavorado. E não seja aquela pessoa que fica falando que o exame que a pessoa precisa fazer é horrível. Cada experiência é única e individual e varia de pessoa para pessoa. Daqui a pouco a sua experiência ruim não vai ser a experiência de outra pessoa. E ficar falando isso só vai deixá-la mais traumatizada e com mais medo do procedimento. Eu fico por aqui, um abraço, muita calma nessa hora e tchau!